gravar em casa, que era essa da Logitech, né? Tô fazendo propaganda e não tô ganhando nada para isso. Mas a da escola não fica muito atrás da qualidade, não, porque ela grava em HD, ela tem aqui o zoom, sabe? Você consegue ver que ela é bem aberto aqui atrás para conseguir escrever, inclusive, na lousa. Certo? Então é uma câmera boa e ela não é barata. Se vocês não me avisam, ela ia cair e eu ia chorar muito, porque eu ia demorar para pagar ela. Ia parcelar em 12 vezes. Né? Deixa eu mandar aqui a link. 24 pagador. Na época, gente, eu acho que deu esse estouro no preço, porque na época tinha acabado de decretar o trabalho remoto. Então, o que o mercado faz, né? Procura tá grande, o preço sobe. 50. Acho que é mais fácil comprar o celular. Aí você soma aqui e nas outras salas também. Então, abriram aqui a janela para vocês. Então, a escola ela tentou se adaptar bastante. Então tá certo. Então vamos lá, espero. Só vem tudo daí, né? Uma solitária, parece que tá solitária. Vamos lá, galera. Vocês querem que apague para ficar mais fácil de ver? Sim. Então vamos ver se essa tentativa de reduzir um pouco do conteúdo surtiu algum efeito. Então o material é Sociologia, aulas 11 e 12, com o tema liberdade, propriedade e fraternidade. Os objetivos dessa aula são bastante simples. Os objetivos dessa aula são bastante simples. Eles se concentram apenas na identificação da propriedade privada como uma instituição fundamental. Instituição significa que ela exerce grande influência sobre a maneira como a gente pensa e como a gente age, certo? E a análise dessa propriedade privada como instituição social leva a gente à problematização dos valores que nós assumimos como indivíduos dentro dessa sociedade que a gente vive. Como, por exemplo, se eu falo para vocês, nós devemos abolir a propriedade privada. Qual que é o impacto que essa afirmação tem sobre vocês? Essa caneta não é minha. Essa caneta não é sua? Ela dá pra gente pegar e juntar ela. Pronto. É um bom exemplo. O celular que tá aqui dentro não é meu? Aí. Seja bem-vindo, Maurício. É tudo que você tem, então nada seria seu. Oi? Nada seria seu. Nada seria seu. Nada seria seu. Era só os fazendeiros do nosso É sobre propriedade privada que vocês estão falando? Sim. Mais ou menos lá em Goiás, né? E quando ele saía da roça, aí quando ele andava de bicicleta, e ele passava frente aos mares, era só o fazendeiro rodeado dos caras de pistola. Mexeu com eles, era mal. Os fazendeiros, protegendo a propriedade deles. Entendi. Temos aqui dois exemplos bastante interessantes. O Lucas, ele citou o exemplo aqui dos fazendeiros que estão tentando proteger a sua propriedade, utilizando armas para isso. Inclusive, um exercício da tarefa, ela vai trazer esse tipo de cenário para a gente problematizar. E o exemplo aqui do Fernando, que é sobre a propriedade, que também remete a um certo tipo de propriedade. Qual que é a diferença entre esses dois? No exemplo do Fernando, a gente pode aproximar de uma propriedade pessoal. Isso daqui é uma propriedade particular de grande extensão, certo? Dentro da sociologia, elas recebem essa nomenclatura diferente, porque elas visam fins diferentes. Por exemplo, um fazendeiro ele pode utilizar a propriedade para plantar e beneficiar a própria sociedade, a comunidade ou o próprio Estado
que ele pode fornecer os produtos que ele está plantando nessa fazenda. Diferente da sua propriedade pessoal, que seria essa caneta, ou os objetos que a gente possui. Meu carro, meu celular, a minha casa. Então, a sua casa, daí alguém poderia entrar lá normalmente e dormir lá, porque a casa não é sua. Ué, igual eu falei Sim. do médico. Tá. Exato. Ele falou que era Tá. A casa não é sua. Então, nós temos o exemplo da casa também envolve uma noção de propriedade. Propriedade particular ou propriedade privada. Ou propriedade pessoal, um objeto pessoal. Eu tenho domínio, eu tenho a posse desse objeto. Quando a gente está falando sobre grande extensão, sobre um território que pode ser utilizado como meio de produção para alguma coisa, e no caso aqui a fazenda ela poderia estar não produzindo nada, o que seria um grande desperdício de território, na sociologia nós vamos ter pessoas, vamos ter alguns autores, que vão questionar essa propriedade improdutiva. Então, quando a sociologia está mencionando o fim da propriedade privada, ela não está mencionando o fim da propriedade pessoal. Ela está falando sobre esse problema da propriedade particular, improdutiva, certo? Que fica sob o domínio de uma determinada classe social ou de alguém muito poderoso. Na sociologia, para alguns autores, o que precisa ser feito com essa propriedade improdutiva? Ela precisa ser tomada para o povo. Aí o povo, o próprio governo do povo, não é o governo como a gente conhece hoje, seria o governo do povo, confisca essa propriedade improdutiva e começa a produzir algo para beneficiar a própria população. Ficou clara essa noção de que é um meio de produção a propriedade privada que a sociologia critica e não a propriedade pessoal? Certo. A gente vai questionar. Mas eu falo bastante de propriedade privada, né? Teve Fala. a aula, depois tem antes. Sim, porque é um grande problema para a sociologia. Inclusive, a gente vai problematizar nessa aula a origem da propriedade privada, de acordo com alguns filósofos. Temos quantas pessoas aqui? Eu acho que o Maurício está escutando, né? Senão ele teria me avisado. Maurício está escutando? Maurício, está nos ouvindo? Tá aqui, ó, o material ele apresenta esta imagem e o seguinte trecho da nossa Constituição, artigo 5. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela poderia penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro durante o dia por determinação judicial. Então, o que essa imagem aqui desperta em vocês? Que leituras, que interpretações vocês têm dessa imagem? Uma família ali que precisa de uma propriedade não tem espaço nenhum, até a água. Exatamente. Meu pai falou que quando ele morava lá em Goiás, muitos fazendeiros nunca tinham chegado nem do fim da fazenda. Nossa, com essa extensão gigantesca. Nunca tinha chegado no fim. Impressionante. Agora você imagina, o cara não chega até o fim da fazenda, ele está utilizando esse espaço gigantesco para produzir alguma coisa? Cabe aqui alguns questionamentos. Outra coisa que a gente pode citar, não somente da fazenda, o cara não chegou até o fim do seu próprio terreno, são os prédios que ficam vazios em grande parte do ano, que estão lá no litoral. A galera compra, eles utilizam apenas nas férias. Vai lá. O que vocês acham sobre essa possibilidade? Alguém comprou esse terreno, só que ele fica vazio em uma longa parte do ano. Existem prédios abandonados que não terminaram a construção, ou simplesmente aconteceu alguma coisa e eles estão abandonados. Tem gente passando, tem gente morando na rua. Como que a gente lida com essa contradição? Onde existe moradia inabitada e existem pessoas desabrigadas. Como que isso funciona no cérebro de vocês? Como vocês configuram esse tipo de situação? Eu acho que, vamos supor, tem um MST, eles vão lá e vamos supor, tá desocupado o lugar, eles vão lá embaixo. Aí dá uma ligação, igual deu aquela vez eu falei de cair todo mundo. Aí vai lá, é culpa da prefeitura. Então acho que tem que fazer, a prefeitura tem que fazer programa social para pegar as propriedades que estão paradas, tentar regular e tentar, vamos supor, acho que não dá, tentar os moradores pagar só uma parte simbólica. Perfeito. Você acabou de descrever o objetivo do projeto da reforma agrária. Você tentar ver essas propriedades improdutivas ou inabitadas e tentar entregar para famílias que não têm onde morar. E elas precisam produzir.
certo? O MTST ele tem vários problemas, só que uma coisa que a gente pode elogiar é a produção dos alimentos que eles fazem e oferecendo para as famílias carentes, certo? Então isso aí que você falou seria o ideal mesmo, esse tipo de medida, certo? Que exige, então, uma mobilização pública, né? Políticas alternativas. Né? Que a gente percebe que tudo é propriedade privada, inclusive a água. Essa família que ela não tem para onde comer, não tem para onde ir. Inclusive o céu, né? Inclusive o céu, os passarinhos, enfim. Então, leis, valores, culturas e representantes. Então, a gente percebe que existe na Constituição uma lei que fala sobre a proteção à propriedade privada. O que justifica existir uma lei que protege a propriedade privada? Por que vocês acham que foi necessária a criação de uma lei para a propriedade privada? Quem motivou? Para não invadir. Mas quem motivou a produção, a criação dessa lei? Você queria possuir uma terra muito grande, então... Os poderosos, alguém que queria possuir uma terra. Vamos ver, a propriedade privada ela tem esse interesse, no final das contas. Alguém querendo proteger, alguém que é poderoso, que está querendo manter seu território. Só que para isso se transformar numa lei, é porque ela é encarada como um hábito social. Ou seja, nós somos criados nesse contexto, onde existe onde é depositado grande valor a essa propriedade privada. Quando nós elegemos alguém, quando nós elegemos os nossos representantes, significa que a gente espera que eles continuem ou defendam os valores que a gente assume. Então, eles são uma consequência do desejo que a gente tem pela sociedade que está pretendendo construir. Então, nós, como também partidários e defensores da propriedade privada, nós elegemos figuras públicas para gerar esse tipo de lei, para garantir essa proteção. Ficou claro? Como que a sociedade influencia na criação das próprias leis? Mas propriedade nesse sentido é só uma propriedade de produção, assim, de fazenda, porque assim, os prédios, o exemplo que você lá dos prédios. Aí, como você fala, a casa seria uma propriedade pessoal, assim. Sim. Então, você pensa que na casa ali, na verdade, não tem como você fazer isso. É muito interessante sua pergunta, porque a sociologia ela trabalha com essa divisão mesmo. Como eu falei, existe a diferença entre a propriedade privada, que pode ser utilizada para a produção de algo que beneficie a economia e a sociedade, e existe a propriedade pessoal que a gente compra, que a gente consegue, que é nossa mesmo, propriedade pessoal. Quando a gente está falando da sociologia, a gente vai pegar aqui um dos autores que a gente vai analisar, é o Engels. O Engels que escreve o Manifesto do Partido Comunista junto com Marx. Como que eles falam que surge essa propriedade particular, essa propriedade privada? Ela surge através do manuseio da terra, tentativa de produzir alguns alimentos, certo? Só que ele vai pegar a origem da propriedade privada pela perspectiva histórica. Como assim? Ele vai pegar lá na Idade Média como que funcionava a propriedade privada. Vocês já estudaram os feudos, né? Sim. Galera que conseguia produzir, a família produzia boa parte para conseguir se manter e entregava boa parte também para a nobreza que ficava em cargo desse terreno, dessa propriedade toda. O que acontece depois disso? A nobreza lá confisca essas terras. Então, na perspectiva do Engels e do Marx, não é o comunismo que está tentando acabar com a propriedade particular ou propriedade pessoal. Não. O próprio sistema econômico da época medieval ele fez esse confisco. Tirou a terra das pessoas e obrigou elas a ficarem presas à terra. Obrigando o trabalhador a trabalhar na sua própria terra e fornecer a grana para a nobreza. Está claro esse processo? As pessoas presas dessa terra, cansadas desse tipo de postura, elas fogem lá para os burgos, os centros comerciais. Aí lá elas vão começar a enriquecer, vai começar a produzir a concentração de renda e vai surgir um outro novo problema. Qual que é? A galera cheia da grana que vai começar a investir em ciência, que vai começar a investir nas máquinas. Aí essas máquinas elas vão se transformar em outro tipo de propriedade. Aí sim os meios de produção. Ou seja, para gerar tudo isso, só foi possível porque a propriedade ficou confiscada por uma única galera. Entendeu? Mas assim, e daí quando as pessoas ficaram nos burgos, nas cidades, elas antes de se enriquecerem, tiveram que passar por uma situação, tipo, a higiene muito ruim, um ambiente sem segurança, as pessoas eram roubadas e tal, então, assim, não é um caminho fácil também, né? Sempre tem esse domínio na propriedade. Sim. Então, e os outros, se querem chegar em algum lugar, tem que passar por um caminho super difícil. Sim. Essa transição não é fácil, pelo contrário, ela é extremamente complicada, insalubre, certo? As primeiras indústrias, vai ter gente que vai morrer no próprio local de serviço.
ar poluído, acidente com as próprias máquinas. Imagina, gente, o cara tem o primeiro contato com uma máquina a vapor. Ele vai saber usar isso tranquilamente? Não, é dedo decepado, né? Dedo decepado. Ai, que horror! Que horror. Pessoas se machucavam, aquelas máquinas, estruturas gigantescas. Você não consegue entender. Oi? A imagem ali, ó. Então, aí aqui a gente tem, né, essa propriedade aqui. A indústria, galera precisando vender sua força de trabalho, que é um movimento que acontece com as primeiras manufaturas. Então, existe essa diferença do artesão, que ficava lá, trabalhava, consumia tudo aquilo que ele conseguia produzir, com esse contexto de terra. Com o nascimento da indústria, você não é mais dono do seu centro de artesanato ou da sua empresa. Você simplesmente vai se dirigir a um lugar onde você vai vender sua força de trabalho, conseguir uma grana e assim sucessivamente até o resto dos nossos dias. Esse é o nosso maravilhoso sistema econômico. É o nosso sistema de vida, né? Um pilar da sociedade que surge assim. Ficou claro, Fernando? Então, às vezes, elas seguem esse tipo de origem. Então, aqui a gente pode citar alguns pilares da sociedade, que é a igualdade perante a lei e os direitos individuais. Quando a gente começa a falar desses direitos individuais, a gente cai aqui na discussão da propriedade privada. Essa parte aqui eu mencionei para você, né? Para vocês. O direito à propriedade está presente na Constituição, porque o próprio coletivo influencia a criação dessas leis pelos seus representantes políticos. Então, era a frase da Revolução Francesa. Exato. E aqui, ó. Liberdade, igualdade e fraternidade. Se a gente notar, o tema da aula é liberdade, fraternidade, só que a igualdade está sendo substituída por essa propriedade. Por que está sendo substituído por essa propriedade? De acordo com os autores que a gente vai ver no slide a seguir, Locke, Rousseau e o Engels, principalmente esses dois últimos, o Rousseau e o Engels, a propriedade é impossível, a igualdade é impossível existir no ambiente onde existe essa propriedade privada, porque ela gera a desigualdade. Existe uma galera que começa a ficar concentrando o terreno, pessoas que não conhecem nem o fim da sua própria fazenda, enquanto outras não têm onde morar. Os subterrâneos estão entregues à sorte. Então, essa igualdade ela desaparece, em certa medida, com a criação dessa propriedade. Beleza? Tá, e agora, para explicar como essa propriedade surge, a gente vem aqui com o John Locke, que é o fundador do liberalismo, e ele, então, consequentemente, ele é um defensor das liberdades individuais. O liberalismo, essa teoria que defende que o Estado ele não deve se interferir em questões econômicas, políticas, religiosas e intelectuais. Isso diz respeito ao indivíduo, ao sujeito, à sua subjetividade. Por que o Estado vai ficar se intrometendo nesse tipo de questão? Então, o Locke ele se posiciona contra essa intervenção do Estado. Consequentemente, ele argumenta a favor dessa propriedade privada. Então, a natureza foi criada por Deus para os homens e deve ser desfrutada por todos. Mas há algo na natureza que não é de uso coletivo. Meu corpo e o do meu trabalho. Deixa eu ver aqui, ó. Volto aqui ao problema dessa propriedade. Isso aqui não é apenas a propriedade privada. Isso aqui está retratando o quê? A natureza. A natureza. A natureza pergunta para quem ela vai entregar seus frutos? Não. Vocês já viram algum pé de fruta? Na rua? Claro. Você perguntou para a árvore se você podia pegar o fruto dela? Sim. Sim. Não. Ela respondeu que não? Então você pergunta, ó árvore querida, posso pegar uma jabuticaba? Ela vai responder? Não. Quem cala consente, né? Então ela vai deixar você pegar essa fruta para você. Olha, nenhuma árvore nunca me respondeu. Eu acho que Você já perguntou? Eu perguntei em pensamento. Ela respondeu em pensamento também. ela responder em voz alta, você precisa. Eu preciso de um médico. Se ela responder em voz alta, não era jabuticaba. Oi? Aí é um pouco, né? Isso aqui é a natureza, gente. A natureza, tudo que existe nela, os animais, as frutas, é de uso público. Não existe uma etiqueta ou um aviso
falando que aquilo é de uso exclusivo de uma classe ou de um determinado indivíduo. Na natureza, tudo é público. Então, como que funciona isso? Se na natureza tudo é público, como que o Locke argumenta a favor da propriedade particular? Bom, para ele, apesar da natureza ser pública, existe uma coisa que não é público. O que não é público? O meu corpo. O meu corpo é a primeira propriedade que eu tenho contato. E através do meu corpo, que é essa primeira propriedade que eu tenho contato, eu consigo produzir coisas. Eu produzo ferramentas, eu consigo colher, eu consigo caçar. E tudo que é fruto do esforço do meu trabalho que eu faço com o meu corpo é de uso meu. A propriedade surge a partir daí. A propriedade do meu corpo consegue dar origem a outras coisas. E isso que eu dou origem com o meu corpo, com o meu trabalho, é por direito meu também. Então é assim que Locke ele argumenta a favor dessa propriedade. Como ele é fundador do liberalismo, né, que é a teoria econômica mais defendida atualmente, existe uma ressalva. O liberalismo do Locke está totalmente certo na teoria. Por quê? Porque ele faz esse tipo de enunciado. Quem apanhar 6 medidas de bolotas ou de maçãs adquire por essa via um direito de propriedade sobre elas. Então eu peguei as frutas, certo, com o meu corpo, e eu adquiri o meu direito sobre elas. Apenas se exige que as utilize antes de que se estrague. Então eu não posso concentrar frutos em grande quantidade. Eu preciso pelo menos pegar o suficiente para evitar que se estrague, porque senão eu vou estar tirando de alguém. Que é o que ele confirma logo depois. De outro modo, ultrapassará o seu quinhão, apanhando mais do que devia, estará a roubar aos outros. Então, essa defesa da propriedade pessoal por Locke é válida e faz totalmente sentido. Só Então, que... se você tiver uma terra a mais, você está roubando? Exato. Se você tem uma terra muito grande, não aproveita ela de uma forma decente, se você estaria roubando terra de outra pessoa que poderia estar aproveitando ela. Perfeito. Então, o liberalismo para o Locke, ele pode funcionar, ele deve funcionar, o Estado não deve se interferir, mas não pode existir essa concentração. Essa concentração é o que vai originar a desigualdade. E é o que acontece hoje. Quando nós encontramos alguém, ou nós ficamos partidários da defesa dessa propriedade privada, ou desse tipo de teoria econômica, então a gente precisa falar, ok, mas como que a gente vai resolver então essa desigualdade? Porque nós temos ciência de que existe concentração, existe essa pobreza, existe essa injustiça social. Então o liberalismo ele pode existir, mas vamos então corrigir. Vamos nos ater então ao que o Locke estava mencionando. Claro que o Locke, como ele é defensor da propriedade privada, mas para ela existir, isso aqui precisa acontecer. Aí nós temos esse carinha simpático que é o Rousseau. Ele é conhecido pelo mito do Bom Selvagem. As obras dele mais importantes, onde esse personagem aqui, o Bom Selvagem, aparece, é no discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens e do contrato social. Nossa aula vai até? 10 horas. Vocês são muito pilantras. 10 horas. 10 e 10. 10. Então, acabou, professor. Eles demoram para tocar o sinal. Demora 10 um hiato, né? Demora 10 minutos. 10 e 5. É sério. Tá voltando. Então, Aqui tem o Rousseau. O Rousseau ele é extremamente oposto do Locke. O Locke faz a defesa da propriedade privada como sendo algo que deve ser garantido pelo Estado desde que se cumpra aquilo que a gente estava mencionando. Para o Rousseau, não. Para o Rousseau, a propriedade privada é a grande fonte da desgraça entre os homens. Ela é a grande fonte da desigualdade social. Então, como que surge a propriedade privada para o Rousseau? A partir do cultivo da terra. Então, a galera se reúne, a gente começa a viver em comunidade, a gente começa a trabalhar na terra, isso é o início da propriedade privada para a gente. Só que com o cultivo da propriedade, com o cultivo da terra e o cerco que a gente começa a colocar na terra que nós cultivamos, dá origem a essa propriedade individual. Só que essa propriedade individual não segue os mesmos limites que o Locke estava mencionando. Respeito ao próximo, não. Eu estou tentando sobreviver nesse estado de natureza que o Rousseau apresenta para a gente. A gente não viu o Rousseau, né, em filosofia. A gente acabou Aristóteles. A gente vai para filosofia medieval na próxima aula. Então, um breve parênteses aqui.
Rousseau, Locke e Hobbes são autores que a gente vai estudar ano que vem. Qual que é a grande teoria desses filósofos? Eles não falam apenas da propriedade privada, eles falam da origem do Estado, como que o Estado começa a surgir. E para eles desenvolverem essa teoria de como o Estado surge, eles imaginam um negócio chamado Estado de natureza, que é como o homem vivia antes de formar a sociedade. Como vocês acham que o homem vivia antes de formar a sociedade? Igualdade. Igualdade? Igualdade? Quem acha que não era igualdade? Melhor. Eu acho que eles, Melhor? pra falar a verdade, eu acho que eles competiam no Quem então, fez melhor. quem vencer, Eu também acho que é isso. Quem mais? Oi. Como assim? Antigamente quando? Boa pergunta. Boa pergunta porque antigamente, quando não existe uma data. Porque é um estado que os filósofos imaginam que a gente não sabe que isso existiu. Então, quando a gente está trabalhando com datas, imagina o seguinte: os índios estão aqui há um bom tempo, né? Os índios estão aqui antes mesmo do descobrimento do Brasil. Eu acho que sempre existiu desigualdade, só que esse cara Vai aumentando. E a força do capitalismo ela tem grande influência sobre isso. Não somente, né? As pessoas que tentam governar também. Os índios estavam aqui antes mesmo da chegada das caravelas, certo? Então, isso aconteceu quando? Em 1500. Então, quando a gente está falando em estado de natureza, é anterior mesmo ao desenvolvimento dos próprios grupos indígenas, antes de 1500. Por quê? Porque os índios, apesar de viverem na natureza, não é um estado de natureza que o Locke, o Rousseau... basicamente quando Isso. Era das cavernas. Estruturada. Sim, sem diálogo, sem nada. Não, é isso mesmo, Fernando. Só que eu gosto de pontuar que os índios eles não são considerados estado de natureza, certo? Porque eles possuem língua, cultura, eles conseguem viver em comunidade. Esse estado de natureza é nômades mesmo. Nômades e sem a necessidade de andar em grupo. É cada um vivendo por si, de forma egoísta e de maneira solitária. É nesse contexto que eu pergunto para vocês. Como que é a convivência humana? Horrível. Agora mudou, né? Não é mais... Oi? Terrível. Tinha desigualdade. Quem era mais forte vivia. Pra mim, se tem uma árvore cheia de frutas, que eles sabem que 2 humanos só podem comer, o que for mais forte ganhar no outro para poder... Perfeito, gente. É isso mesmo. Esse exercício mental que a gente fez é para mostrar isso mesmo. O Rousseau, o Locke e o Hobbes, para tentar descrever esse estado de natureza, eles vão imaginar como que eram essas pessoas. O Hobbes vai pensar exatamente como vocês acabaram de me falar. Existe luta pela sobrevivência. Eu preciso conseguir meus frutos porque eu preciso sobreviver. E aí é terrível, porque é cada um por si. De novo. Mas hoje também pode ser. Falta 5. Pode ser igual o Fernando falou, era de melhor mesmo. Isso até pode ser igual. Uma família aí de 4 pessoas, igual vai tentar invadir a fazenda, só que o fazendeiro também vai dar uma escola. Exato. No caso, o melhor é o fazendeiro, né? Aí vai ter muito tempo. Então ainda vai lá. É isso. Hoje a gente tem até armas, né, para tentar impedir esse conflito, essa invasão. Oi? Eu sou casado, eu tenho um filho de 2 anos. Menino. Martim. Ele é muito fofo. O Hobbes. Martim Lutero. Gosto. A referência foi de um filósofo, mas eu gosto de falar também de Martim Lutero por causa dos ideais. Vai tentar fazer a reforma, venda das indulgências. Oi? O Heidegger, Martin Heidegger, um alemão. Oi? Ele fala bem pouco. Ele fala, nossa, ele é muito fofoqueiro. Eu chamo a atenção dele. Aí ele fica, empurra a cara, faz um bico, aí ele sai chorando, aí ele vai lá pra mãe dele. Mamãe, papai. O que o papai fez? Aí ele tem que explicar, mas ele ainda tá falando com bastante dificuldade.
Não, ela... Nossa, ela é o extremo oposto de mim. Ela foi formada na FATEC. O nome? Oi? Ela aceitou de boa. Aceitou. Antes eu queria dar... Nossa, os nomes que passaram pela minha cabeça foram... eram os filósofos gregos, né? Descartes, Platão ainda estava bem. Platão, Rousseau, Jean era um bom nome. Jean Jacques Jacques é legal, hein? Jacques é bom. Jacques. Só para finalizar, porque eu não vou conseguir avançar aqui, o Hobbes ele pensa igual a vocês. Existe esse conflito, é todo mundo tentando sobreviver, cada um por si. Tanto que tem uma frase do Locke que é do Hobbes, que é o homem é lobo do homem. O Hobbes pensa assim. Para o Rousseau, não. O Rousseau ele vai falar, olha, no estado de natureza não existe essa desigualdade que a gente está vendo hoje. No estado de natureza todo mundo é livre. Só que o ser humano não é mau. Ele não é mau, ele é neutro, ele não tem juízo de valor. É daí que vem esse mito do bom selvagem. Eu acho que eles competiam, mas a partir de um momento eles perceberam que era mais vantajoso se aliar. Daí você consegue se aproveitar de tudo. Perfeito. Sem ter que se matar, sem ter que ter o risco de morrer. Exato. Então, nesse estado de natureza, existe essa dificuldade que eu garantir minha segurança. Eu fico cansado dessa insegurança, desse medo. A gente se reúne e fala, olha, juntos a gente pode mais. Só que para a gente conseguir viver junto, a gente precisa estipular umas certas regras. É assim que funciona o contrato social, gente, que vamos estudar ano que vem. Só que para um ganhar, o outro tem que perder. Tem que ver se vai perder, vai ter que perder, né? Porque rola aí, para esse contrato social ser criado, a gente precisa abrir mão de algumas liberdades. No caso do Hobbes, é a liberdade de matar o ser humano, e para o Rousseau é a liberdade que eu tenho no estado de natureza, que é plena e absoluta. Na sociedade não tem. Eu vi muita diferença no site, ficaram. Ficaram, gente? Obrigado. Eu estou tentando esforçar. Mas pode melhorar ainda, hein? Posso melhorar. Valeu, galera de casa. Eles tiveram uma